sus pámpanos limpios que llevamos, muchos frutos para nuestros padres. Melquisedec, él nos engendró antes de la fundación, y fue mamá que nos dio a luz en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Dios, Melquisedec Lisbeth. Somos la superraza, los resucitados transformados, que vivimos en el orden de Melquisedec, gracias a mamá Lisbeth, que nos enseñó el nombre de nuestro Dios, Melquisedec Lisbeth, Melquisedec Lisbeth. Por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. ¡Amén! ¡Aleluya! A aula para hoje é provas de que Cristo Maria não ressuscitou. Santos anjos, hoje nossos irmãos de Honduras nos mostram mais evidências de que o corpo morto de Cristo Maria nunca ressuscitou, porque se tivesse ressuscitado jamais teria desaparecido. A Bíblia nos disse que o Messias, o Cristo, viveria para sempre. Se desvendou por fim essa grande mentira teológica que Jesus, o Cristo de Nazaré, havia nascido em forma mística, insinuando-nos que seria um ser imortal, vendendo ao mundo a ideia de que foi concebido de maneira sobrenatural, por obra e graça do Espírito Santo. Essa é uma grande mentira. Ambas manifestações do Cristo vieram ao mundo de maneira natural. No caso, José engravidou a Maria, sua mulher, e nasceu uma menina chamada Maria, conhecida historicamente como Maria Madalena, e teve títulos de Jesus, Jesus Cristo ou o Cristo do século I. Da mesma maneira, nasceu o Cristo do século XXI. Essa menina foi chamada Lisbeth, que tem títulos proféticos como a esposa de Deus, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, etc. Por isso, ambas manifestações são chamadas o Filho do Homem. Por isso, hoje, com a segunda vinda de Cristo, é que o livro e seus selos foram abertos e podemos ver claramente o que o mundo antigo não entendeu na mensagem profética da anunciada morte física de Cristo Maria e sua posterior ressurreição espiritual, que se levaria a cabo em outra dispensação, não no século I. Existem evidências contundentes de que Jesus, o Cristo Maria, padeceria muito e assassinariam, mas este evento não concluiria ali, já que ao terceiro dia ressuscitaria. E não estava falando do mesmo corpo físico de Cristo, já que esse corpo morreu, deixou de ser para sempre, senão de uma ressurreição posterior, na mente, que é o templo onde se sentaria Deus Pai, ressuscitando-a, vencendo a morte física, estando ela com vida em um corpo físico. Evento que seria em sua segunda manifestação como Cristo Lisbeth, mas agora a ressuscitou, liberando-a das dores da morte física. Porque a morte, sua mente carnal, não poderia dominá-la. Porque não me deixarás no sepulcro, nem permitirá que se descomponha o corpo que não morre, de tua santa serva, a esposa. Essa é a manifestação do Deus vivo como o Cristo do século XXI. Ou seja, essa ressurreição seria no terceiro dia, muitas horas depois, que se entenda, no terceiro milênio. A evidência diz, em verdade, 1000 anos para ti
são como o dia que passou? São como muitas horas da noite? De ali se desprende o objetivo fundamental da segunda vinda de Cristo nesse tempo, no terceiro milênio. Vejamos esse importante verso. E disse-lhes: assim está escrito, e assim foi necessário que Cristo padecesse no primeiro século e ressuscitasse, futuro, dos mortos espirituais, ao terceiro dia, no terceiro milênio. Se Cristo era filho do homem, ou seja, tinha pai e mãe terrenal, inevitavelmente morreria fisicamente, cedo ou tarde, como um mortal, mas seria vivificada, futuro, justificada no espírito, salvada da morte física para sempre, até sua segunda vinda. Agora podemos entender que Deus é um espírito que mora temporalmente em um corpo, mas a origem do seu espírito é sem genealogia, que não tem nem princípio de dias, nem fim de vida. Em outras palavras, seu espírito é eterno. Nada se sabe de seu pai, nem de sua mãe, nem de seus antepassados, nem tampouco se fala de seu nascimento, nem de sua morte. Mostramos evidências de que Cristo nunca ressuscitou, literalmente, dentre os mortos. Existem várias razões. Uma é que se foi gerada de forma mística ou sobrenatural, então não teria nascido de uma maneira terrenal ou mortal como nascem todos os bebês. Outra razão seria que não teria morrido de uma maneira mortal ou terrenal, como morriam os criminosos naquele tempo. Quando Cristo encomendou seu espírito a Deus Pai antes de morrer, é porque ao sair a palavra deste corpo, regressa a Deus para que siga fazendo o plano de Deus ou o que Deus quiser em outra pessoa. Mas no caso de Cristo Maria, Deus Pai decidiu não compartilhar mais sua palavra ou sua sabedoria com nenhum ser humano, por sua incredulidade. Por isso Deus se escondeu por tanto tempo. Mas hoje voltamos a dar uma oportunidade para os homens, e os únicos que colocaram sua esperança no Cristo de hoje são os amadores da verdade que Deus fala. E por isso hoje são os únicos seres na Terra que têm o total respaldo e proteção de Deus Pai e Mãe. Não querem morrer fisicamente e obedecem a Deus em tudo para viver eternamente. As evidências que vimos hoje nos ensinaram que o primeiro Cristo não ressuscitou. Por quê? Cristo não nasceu de uma maneira mística. Cristo, em suas duas manifestações, nasceu como nós nascemos, de um homem e uma mulher. Por isso se chama Filha do Homem. Não é algo fantasioso como nos fizeram crer. 2. Cristo Maria não teria morrido como morreram as demais pessoas naquele tempo. Também nos recordaram que Deus é espírito e vive por um tempo em um corpo. Não tem princípio nem fim de vida. É eterno. O Espírito de Cristo saiu do corpo de Maria Madalena, porque os homens nesse tempo não quiseram crer que ela era a esposa de Deus. Então Deus Pai não quis mais compartilhar sua palavra, a sabedoria em pessoa. Ela voltou para Deus Pai. Deus esperou o tempo correto para dar aos homens outra oportunidade de crer em Cristo como a esposa de Deus Pai. O Espírito de Deus Mãe entrou no corpo de Lisbete. Lisbete morreu a mente carnal que havia nela. Deus Pai a salvou da morte física e a ressuscitou para a vida eterna. Por isso, ela é a nossa salvação. Raça superior. Nós cremos que Cristo Lisbete é a esposa de Deus e obedecemos todos os seus ensinamentos. Melquisedeque e Lisbete formaram o homem espiritual na nossa mente e nos deram a grande promessa da vida eterna. Graças, Melquisedeque e Lisbete,
porque podemos crer no Cristo ressuscitado. Lisbeth. E viver com vocês para sempre. Amém, aleluia! Até uma próxima aula, raça superior. Olá, raça superior! Hoje, graças a que Cristo regressou pela segunda vez e revelou os mistérios que estavam ocultos, agora podemos entender que a morte de Cristo Maria, faz 2000 anos atrás, não foi um sacrifício, senão um crime atroz. Assassinaram injustamente a Cristo em sua primeira vinda. Sim, e também nos fizeram crer que Cristo Maria ressuscitou fisicamente. Quanto isso, não é verdade. Quando uma pessoa morre fisicamente, morre para sempre. Temos que entender que Deus não é místico. Somente nos filmes de zumbis é que os mortos se podem levantar fisicamente. É verdade, abençoada, Deus não é místico. Porque se Deus envia à Terra um Cristo com poderes sobrenaturais, como se vê nos filmes, então, que esperança têm os seres humanos? Ao crer num Cristo místico, que não pode se compadecer de suas debilidades. Sim, é verdade. Por isso, nas Escrituras, do que Cristo sofreu muito e aprendeu obediência. Então, isso quer dizer que era uma pessoa normal. Por isso, a chamavam Filha do Homem. Assim é, por isso sabemos que Cristo, em sua primeira vinda à Terra, nunca ressuscitou fisicamente. Mas agora, na sua segunda vinda, Cristo Lisbeth, sim, ressuscitou espiritualmente. Ou seja, na mente, porque a ressurreição é algo espiritual que acontece na mente. Sim, porque o ser humano, ainda que respire e ainda que tenha seu sexto sentido, se não tem o Espírito de Deus, morrerá um dia, porque a carne para nada se aproveita, mas o Espírito é o que dá vida. Ou seja, o ser humano está morto porque não tem o Espírito de Deus morando nele. Mas, quando chegar a ter, espontaneamente ressuscita, porque passou de morte à vida. É importante lembrar, raça superior, que esta ressurreição ocorre na mente. E quando acontece, converte-se a um filho legítimo de Deus Melquisedeque Lisbeth. Amém, aleluia! Por Melquisedeque, Lisbeth. Por Melquisedeque, Cristo Lisbeth. Por nosso Pai e por nossa Mãe. La gloria del Rey se llama Lisbeth, es gigante y sagrada, me enseña el camino de la eternidad, me llena de toda su paz, todos sus ángeles queremos cantar, gloria al Rey, gloria a la Reina, gloria a Melquisedec, Cristo Lisbeth, hoy por los siglos de los siglos, amén. Eres mi roca y mi vida eterna, Cristo Lisbeth, en quien yo confío, Melquisedec, Lisbeth, yo vivo para tu gloria, Cristo Lisbeth, mi diosa fuerte y valiente, todos tus ángeles queremos cantar, gloria al Rey, gloria a la Reina, gloria a Melquisedec, Cristo Lisbeth, hoy por los siglos